Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Thiago, tá? A gente vai iniciar, em respeito a todos que já entraram no horário, e tem alguns que vão entrar ainda, mas já aviso a vocês que está sendo gravado esse vídeo, então, esse webinar, desculpa, então futuramente vocês vão conseguir assistir, tá? Bom dia, Jackson. Bom, eu trabalho aqui na OTG, faço parte da equipe de SAM, tá? Eu também já trabalhei com SAP, eu fui consultor Basis há um tempo atrás, e eu vim encarar essa oportunidade aqui junto com a OTG e com o Elvis aí, que é nosso especialista em auditoria. Então a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre auditoria, mostrar um pouquinho da nossa ferramenta e os benefícios, principalmente para vocês que trabalham como Basis. Eu tenho certeza que isso vai ajudar o dia a dia de vocês. E claro, também para diretoria em questões financeiras, tá? Bom, hoje a OTG é uma empresa que fica em Sorocaba, tá? Tem aí mais de 150 colaboradores, tá? Há 16 anos no mercado. E a OTG também tem um escritório em Alphaville, onde eu estou aqui hoje, Alphaville, São Paulo. E aí a gente tem vários tipos de serviços, somos especializados em serviços de TI, infraestrutura, né? Movimentação de data center, migração para ambientes em cloud. E temos também agora uma equipe dedicada a SAM, trabalhar com gestão de licenças de software. E hoje está aqui com a gente o Elvis. O Elvis ele trabalha na Snow. A Snow é uma empresa no qual a OTG fez parceria, né? A Snow é uma empresa de origem sueca. E a gente fez uma parceria recentemente com a ferramenta deles, com o software Snow. Então, o Elvis vai falar um pouquinho para vocês, então a gente vai começar falando numa parte aí mais voltada para negócios, auditoria, alguns casos, e depois. Então, nesse momento, eu vou passar aí para o Elvis, que ele vai se apresentar e dar continuidade. Muito obrigado, Tiago. Bom dia a todos. O meu nome é Elvis Martins, eu sou gerente da área SAP para a América Latina na Snow. A Snow é parceira da OTG e hoje é líder de mercado a nível global e estamos também hoje no quadrante mágico do Gartner. Portanto, eu hoje vou fazer uma apresentação como podemos ajudar vocês a optimizar o seu investimento SAP. E, portanto, com isto eu vou começar com o desafio que é licenciar um contrato SAP hoje em dia. Portanto, você hoje tem mais de 130 tipos de categorias de usuários, o qual é extremamente complexo, tem digamos, uma gestão consolidada. Em média, um Basis perde cerca de 4 semanas por ano. Além disso, também não só usuários, mas o cliente também tem que fazer uma medição dos engines, portanto, os processos de negócio, que ainda são mais complexos que as próprias métricas de usuários. Além disso, temos também um tema bastante delicado, que é o acesso indireto. Portanto, se você hoje tem um portal, tem um Salesforce, tem um sistema legado ao SAP e de alguma forma você o integrou via uma conexão, você poderá ter um risco de licenciamento que você obviamente tem que investigar. Além disso, também outras soluções que a SAP tem vindo a adquirir nos últimos anos, como o Business Objects, Ariba, portanto, do ponto de vista de auditoria, ainda mais complexo são procedimentos diferentes do ABAP. Portanto, a maioria dos clientes encontra-se nesta situação. Como vai classificar os seus usuários? Portanto, um Basis hoje tem uma falta de visibilidade contratual e muitas das vezes apenas faz um procedimento técnico, mas não tem acesso ao seu contrato, às métricas. As próprias métricas são bastante genéricas, portanto, cabe a cada cliente interpretar o contrato da sua maneira. Portanto, é um modo bastante reativo e, obviamente, a margem de erro aumenta. Um outro ponto muito importante hoje em dia é o acesso indireto. Platform Standard User é o típico cenário que a maioria dos clientes se encontra hoje. Ou seja, como o exemplo que eu dei do Salesforce. O Salesforce, muitos clientes não compram o CRM da própria SAP e acabam por escolher o Salesforce e vão conectá-lo via uma conexão RFC.
Existe um caso público da Diageo, a qual foi multada em 54 mil libras na Inglaterra. É um caso público e, portanto, eles adquiriram o Salesforce e tinham milhares de usuários no Salesforce acessando o SAP indiretamente, o que resultou, obviamente, nesse gasto não planejado. Portanto, o mais importante disto tudo é a proatividade do cliente e realmente entender o seu nível de risco. Porque, obviamente, se vocês têm um cenário como aqui apresento, de static read, a SAP não vai cobrar. Quando digo static read, você simplesmente está a fazer a leitura de dados sem nenhuma ação posterior. Portanto, o mais importante, como eu mencionei, é a proatividade, a transparência para avaliar o cenário atual e comparar com o novo cenário que a SAP apresentou há cerca de 3 semanas atrás. Portanto, as novas métricas de acesso indireto e as mesmas são opcionais. Portanto, você tem que avaliar o cenário de hoje para ver se vale a pena ou não migrar para as novas métricas que são baseadas em documentos e não em usuários. Ok? Portanto, com isto, apenas para vocês entenderem melhor o contexto do mercado atual, o próprio Gartner fez um benchmark em 2016, onde indica que o mercado está saturado. Portanto, está entre 10% a 30%. Isto significa que os clientes, obviamente, têm licenças a mais do que necessitam e, portanto, é uma oportunidade para vocês avaliarem realmente o que compraram, o que estão a usar, porque a SAP hoje está a aceitar, digamos, estes 10, 30% como uma moeda de troca para a migração para novas licenças ou até mesmo novos produtos. Portanto, um momento oportuno para os clientes, porque certamente vocês já começaram as suas discussões, negociações sobre o S4HANA. Portanto, é uma oportunidade de você migrar para uma nova plataforma e futuramente pagar a manutenção de uma forma assertiva. Portanto, com isto, vou-vos apresentar então a nossa tecnologia e como é que nós podemos ajudar-vos. Portanto, o Snow Optimizer for SAP é uma solução nativa, é um add-on certificado pela própria SAP. Nós somos clientes e parceiros SAP na Alemanha, em Hamburgo, onde está o nosso centro de desenvolvimento. Além disso, temos a KPMG e a Deloitte, que também nos deram a sua certificação, que são dois key players a nível global, e, portanto, o nosso ecossistema é extremamente próximo da SAP e, obviamente, amanhã, se for novos produtos introduzidos ou novas métricas, obviamente, a SNOW estará informada e a própria ferramenta será adaptada. Obviamente, nós conseguimos conectar todos os ambientes ABAP, mas também conseguimos hoje conectar HANA Business Objects, controlar os possíveis riscos indiretos e, como vocês sabem, é um add-on, portanto, nós subimos via transporte, a instalação é extremamente rápida e fácil, visto que é uma solução nativa. O único requisito que nós pedimos é a versão NetWeaver 7.01. Uma das grandes vantagens da ferramenta é o facto de ela não necessitar qualquer tipo de agente. Portanto, nós recomendamos a instalação diretamente no vosso Solution Manager, o qual já tem as conexões pré-configuradas com todos os outros satélites e, portanto, nós apenas vamos alocar as autorizações necessárias ao usuário já existente, tipicamente de comunicação da RFC. Depois de conectado, nós praticamente vamos coletar todos os dados do ciclo de vida de um usuário SAP. Portanto, hoje em dia, um Basis ele tem que consumir várias transações, tem que auditar sistema por sistema, portanto, aqui nós consolidamos todas as informações numa só ferramenta, num só ambiente. E depois de configurado, obviamente, mediante o vosso contrato, a ferramenta ela atuará automaticamente todos os dias. Portanto, todos os dias ela vai classificar os usuários de acordo com a usabilidade deles, a usabilidade real, e seguindo, obviamente, as métricas corretas. Isto fará que você, futuramente, vai comprar, obviamente, o que você necessita e não o que a SAP lhe diz que você tem que comprar. Porque, obviamente, numa situação de downgrade, quando você, por exemplo, tem uma categoria professional, o provedor jamais vai dizer que você poderá fazer um upgrade, por exemplo, para um employee, mas sim ao contrário. Portanto, mais uma vez, a proatividade do lado do cliente. Além disso, o reciclar qualquer licença que você tenha inativa, portanto, se o usuário não loga há mais de 3 meses, está bloqueado, portanto, todo esse procedimento que hoje você faz manualmente ou via script, a ferramenta vai entender
se existe usuários inativos como um todo e tomará as ações necessárias, obviamente seguindo as melhores práticas de mercado. Obviamente, como eu tinha mencionado, os acessos indiretos, o mais importante é a transparência e evitar riscos. Portanto, mais uma vez, eu recomendo muito essa proatividade porque a própria SAP comentou isso e, portanto, um cliente proativo conseguirá melhores negócios. E por último, compliance. Portanto, a ferramenta, como eu mencionei, ela funciona automaticamente todos os dias e, portanto, você pode consultar o seu compliance em tempo real, sem a necessidade de simular uma auditoria como você faz hoje, via o SMM, LAW, que é um trabalho bastante manual, e após semanas você já está a olhar para um relatório bastante antigo. Portanto, o importante é que seja realizar estes 4 pontos de uma forma contínua. E, portanto, com isto, eu vou fazer uma demonstração. Só um momento, por favor. E, portanto, estamos então no Snow Optimizer for SAP. Como vocês podem ver, é o típico SAP. Nós agora, nos próximos 2 meses, vamos lançar a integração com o Fiori. Portanto, vamos ter um front-end muito mais friendly do ponto de vista de usabilidade. Portanto, mas o back-end, como vocês devem entender, tem que ser, obviamente, do típico SAP GUI. Portanto, eu vou começar pela descoberta. Como vocês podem ver, eu tenho aqui relatórios, baseline, user license, portanto, o baseline é o meu inventário atual. Eu escolho o meu data source, ou seja, o ambiente que eu quero verificar. Eu normalmente divido em várias tecnologias, produção e desenvolvimento. Se não selecionar nenhum, por padrão, ele seleciona todos. Obviamente, terei que aplicar os respectivos filtros, mas o que eu quero mostrar é que em 2 cliques eu já tenho uma visão consolidada de todas as categorias que eu tenho em todos os ambientes. Como vocês podem ver aqui, o contador, usuários bloqueados, inativos há 90 dias, 180, 360, como também usuários que nunca realizaram logon. Uma informação muito importante que a SAP não lhe dá são os usuários sem classificação. Porquê? Um usuário sem classificação, quando você executa uma OSMM, automaticamente ele passa a Professional. Portanto, depois é muito mais difícil, obviamente, você interpretar e realizar um downgrade. Portanto, isto é muito importante porque a maioria dos clientes tem um grande percentual de usuários classificados automaticamente e não pela sua utilidade. Portanto, como podem ver, eu tenho relatórios para tudo e mais alguma coisa. Vamos entrar em relatórios para a BAP e vamos rodar aqui um relatório que eu uso bastante. Só um momento, por favor. Neste relatório, praticamente, eu tenho uma visão consolidada da usabilidade de cada usuário, ou seja, os pilares de informação que eu necessito saber para entender realmente a atividade de cada usuário. Como, por exemplo, eu aqui tenho este usuário, como vocês podem ver, eu posso ver que ele já não loga há 4 dias, o seu consumo de CPU, eu posso entrar em detalhe e saber exatamente o que é que ele está a fazer no ambiente, e acima de tudo, quais são as principais atividades, como vocês podem ver aqui. Além disso, os passos, modificações, uma informação muito importante, a nossa ferramenta já aponta automaticamente se é um usuário professional ou limitado, porque dos 130 tipos de categorias, obviamente existem várias métricas, sejam elas por tabelas, por transações, por módulos. Portanto, a ferramenta obviamente aponta as 2 principais que a maioria dos clientes tem. Obviamente a data de validade, muito importante, o tipo de usuário, status de bloqueio, último logon, praticamente toda a informação sobre o usuário. Incluso se eu estou a verificar desenvolvimento, eu consigo ver se o usuário tem uma chave de SSR Key. Portanto, é muito importante saneamento de desenvolvimento porque a SAP tem o direito de auditar e uma prática comum. Além disso, em qualquer dos nossos relatórios, os bases agradecem bastante. Nós conseguimos selecionar um ou mais, ou mesmo todos, e alterar qualquer campo de master data diretamente de qualquer relatório dentro da ferramenta. Portanto, simplifica bastante, principalmente para migração ou saneamento. Portanto,
Como vocês podem ver aqui, obviamente não vamos entrar em todos os relatórios, mas eu tenho relatórios desde as Roles Authorizations, eu consigo visualizar o que está a ser consumido ou não, do ponto de vista transacional. Por exemplo, para HANA, eu consigo, de uma forma muito rápida, saber o meu compliance atual, portanto, quanto eu estou consumindo memória, quanto eu tenho licenciado, etc. E assim sucessivamente. Portanto, esta fase da descoberta, como eu mencionei, nós conseguimos praticamente ter uma visão de todos os ambientes. Depois da descoberta, nós entramos então na optimização. A optimização, para vocês entenderem a lógica da ferramenta, nós temos rule sets, ou seja, conjunto de regras, e esse conjunto de regras contém regras locais. Como, por exemplo, a típica regra dos 90 dias. Um usuário que não loga há mais de 90 dias, ou seja, é a condição, depois definimos uma ação. Neste caso seria reclassificar o usuário, expirar o usuário e bloquear. Portanto, assim, para vocês apenas entenderem a lógica, são condições e ações mediante um campo de informação que nós definimos. Por exemplo, o developer, se o usuário tem uma chave SSR key, logo ele é um developer. E assim sucessivamente, se é um usuário que tem uma atividade como professional, ele será um professional. Portanto, nós montamos as regras mediante, obviamente, o vosso contrato, porque todos os clientes têm um contrato diferente. Depois de configurado, como eu tinha mencionado, a ferramenta todos os dias aplicará as regras de uma forma automática. Mas eu aqui vou-vos mostrar o resultado desse conjunto de regras. Portanto, praticamente nós temos os 3 cenários que todos nós desejamos ter, que é a nossa foto atual, o recomendado, portanto, realmente classificar os usuários de acordo, corretamente, as diferenças, quanto eu tenho licenciado, o meu gap atual de conformidade e o meu gap posterior após aplicar as optimizações. O mais importante, não só do ponto de vista quantitativo, mas também o que significa financeiramente. Isto é algo muito importante porque hoje muitos dos bases não têm uma visão financeira, que, por exemplo, não sabe que uma licença professional custa 25 mil reais, mais 22% ao ano para o resto da vida de manutenção. Portanto, aqui, obviamente, se você encontra um gap de licenciamento, como neste caso de 800 mil dólares, você poderá, pelo menos, ter a oportunidade de verificar internamente, a falar com as áreas de negócio para tentar minimizar, obviamente, e optimizar ainda mais as suas licenças. Portanto, é uma informação muito importante e aqui também a respectiva manutenção, que representa até 22%. Portanto, mais uma vez, é o poder da informação. Aqui vocês têm num só cockpit a informação consolidada que hoje em dia vocês demoram semanas para conseguir. Obviamente, eu estou-vos a mostrar isto de uma forma manual, aqui que vocês podem ver todos os usuários que foram afetados pelas modificações e as respectivas regras que foram aplicadas. Depois eu posso aplicar as recomendações em produção ou configurar a ferramenta para o fazer automaticamente todos os dias sem a minha intervenção. Portanto, nós fizemos a descoberta, optimizamos e agora entramos em compliance. Em Contract Management, nós conseguimos imputar todos os seus contratos. Portanto, todos aqueles contratos que você hoje tem na gaveta, que ninguém entende, nós conseguimos colocar aqui tudo. Obviamente as licenças, os engines, como anexar os seus próprios documentários e anexar os próprios documentos. Portanto, você terá um repositório central e, desde o seu doador ou seu gerente, até um Basis ter acesso às mesmas informações, acima de tudo. Portanto, isto permite que eu entre em User Compliance Analysis, selecione o meu contrato, executo, e agora sim, em tempo real, eu estou a ver quanto eu consumo de SAP, quanto eu tenho licenciado e qual é o meu gap. Portanto, previamente eu estava num cenário hipotético de simulação, sem aplicar em produção, e agora estou a ver a situação real do meu ambiente. E, uma vez mais, o que representa do ponto de vista financeiro. Portanto, quanto eu estou a consumir, quanto eu comprei e qual é o meu gap, com uma respectiva manutenção. Portanto, mais uma vez, esta informação é 2 cliques. Portanto, você pode ser muito mais proativo do que um cliente que está a ter, digamos, uma visão a cada 3 meses ou talvez até só uma vez por ano. Portanto, eu recomendo que seja algo contínuo
porque você nunca sabe quando vai ser auditado e, portanto, às vezes nem tem tempo de reação. Além disso, nós temos também opções para procurar usuários duplicados, é muito comum uma pessoa ter 3 usuários devido a perfis, portanto é escusado isso. Nós temos a opção de acessos indiretos, portanto os acessos indiretos nós começamos a verificar os usuários com uma atividade atípica, desde o work time, volume of work e cross component. O cross component é a população de tabelas em simultâneo, portanto eu aqui consigo ver de uma forma constante os usuários que têm uma atividade suspeita. Portanto, neste caso, como vocês podem ver aqui, eu tenho usuários logados há mais de 20 dias. Portanto, obviamente, o objetivo aqui é entender quais são os usuários que você hoje pode estar a usar para conectar com o sistema externo. Depois de identificar os usuários, juntamente com o vosso Basis e arquiteto, nós começamos a fazer um mapeamento das conexões. Quais são os ambientes legados que os usuários estão conectados, seja via RFC ou HTTP. Portanto, após mapear e criarmos um diagrama e entender realmente quais são os processos de negócio, nós conectamos os sistemas externos com a nossa ferramenta, o que a SAP hoje não pode ter. A SAP não tem o direito de auditar um sistema externo. Portanto, se ela interpreta que você tem uma usabilidade num sistema legado, ela vai tentar cobrar pelo número total de usuários que você hoje tem. E não é assim. Portanto, você tem que identificar os usuários que já são licenciados no SAP, porque é muito comum um usuário de Salesforce ter também um usuário SAP. E, portanto, nós após conectar todos os ambientes, nós conseguimos identificar quais são os usuários exclusivos ao ambiente A, ao ambiente B, ou, obviamente, os usuários que são comuns em ambos. Este é o cenário ideal para vocês. Portanto, um usuário tem que estar tanto fora como dentro, licenciado, e como vocês viram, a categoria recomendada pela própria SAP é o usuário Platform Standard Use. Portanto, como mencionei, proatividade, transparência é o mais importante para um tema tão complexo. O change list são as listas de modificações que nós aplicamos das regras. Nós temos warning functions, porque nós conseguimos definir alertas, desde compliance, desde risco. Portanto, a ferramenta funciona automaticamente todos os dias e você não necessita consultar a ferramenta. A ferramenta vai informá-lo de qualquer discrepância que você tenha, que você, obviamente, pré-configurou. E por último, eu tenho o System Management, portanto, o System Management vai substituir praticamente todo aquele manual que você faz hoje, o trabalho manual de monitorização do sistema, ou seja, auditoria. Você hoje entra sistema por sistema, o SMM, depois você exporta todos os arquivos para o LAW para enviar para a SAP. Eu aqui seleciono todos os meus ambientes, executo uma monitorização do sistema, eu posso baixar os RS LAW plugins para posteriormente importar no LAW ou até enviar diretamente para o LAW. Portanto, o que você antigamente demorava 4 semanas, você, como pode ver aqui, você faz em minutos. Eu, obviamente, terei todas as informações cuidadas dos meus usuários, também os próprios engines, como nota fiscal eletrónica, folha de pagamento, etc. A SAP tem engines para mais de 24 indústrias e, portanto, também temos os Activity Checks, que é uma informação muito importante. Como vocês podem ver aqui, marcado em vermelho, são, digamos, os pontos de atenção. O multilogon que todo mundo conhece, você consegue fazer um double click e saber exatamente quais são os usuários que estão, digamos, a cometer um multilogon. Porquê? Porque isto são indicadores de possíveis violações contratuais. Como você sabe, você não pode partilhar a sua chave com outra pessoa, todos os usuários são nomeados, não pode ocorrer o uso genérico e, portanto, esta informação hoje você acaba por enviar de uma forma encriptada para a SAP. Portanto, aqui pelo menos você tem a oportunidade de regularizar todas essas inconsistências e também entender realmente se existe usuários que, digamos, que não estão a respeitar, obviamente, os vossos processos de governança. Além disso, eu posso verificar usuários deletados, expirados, manipulação de data de validade, os 3 componentes de acesso indireto, como também os 3 indicadores de usabilidade, ou seja, de classificação errada. Aqui, por exemplo, eu tenho 10 usuários que eles foram classificados incorretamente e eles aqui deveriam ser professionals ou limitados, aqui por acessar estas tabelas de centenas delas. Portanto, mais uma vez, vocês têm a oportunidade de tomar as devidas ações, corrigir
realizar uma nova medição e assim enviar uma auditoria de uma forma transparente e em controle, portanto, evitando qualquer gasto não planejado. E, portanto, da minha parte, eu toquei nos pontos principais da ferramenta. Obviamente, ela tecnicamente tem muito mais a oferecer, mas como eu tinha comentado, o importante desta ferramenta são os 4 pontos que eu tinha mencionado. Ela automaticamente vai classificar, vai limpar tudo que você hoje praticamente faz de uma forma manual e, além disso, você terá o poder de informação para conduzir melhor a narrativa num processo comercial de SAP e, obviamente, preparar-se para a nova transformação digital, como vocês certamente já estão num processo de aquisição de novas tecnologias e, portanto, é muito mais do que gerir um usuário. Nós estamos a falar de uma oportunidade de avaliar um contrato como um todo e entender se existe 10, 20, 30% de licenças não usadas e, portanto, como vocês devem entender, isso tem um valor bastante alto e, portanto, poderá ajudar-vos a fazer melhores negócios. E, portanto, com isto, eu termino e passo então a palavra ao Tiago. Agradeço bastante o vosso interesse pela nossa ferramenta e fico à disposição para qualquer dúvida que eu possa responder. Obrigado. Agradeço pela apresentação e a demonstração. Bom, pessoal, aí a gente viu os benefícios da ferramenta, o poder que ela tem, principalmente para facilitar a vida e o dia a dia dos bases e também questões de contratos e financeiro para a diretoria, né, para a área de negócio. A gente vai abrir nesse momento para quem tiver dúvidas, né, então eu vou pedir para vocês mandarem as dúvidas aí no chat. Aí, na medida que for chegando, o Elvis vai nos ajudar a responder. E também vai ter uma pesquisa aí na tela. Então, enquanto a gente vai estar respondendo, quem puder estar respondendo essa pesquisa, estaremos aguardando vocês. Então, quem tiver dúvida aí, fica à vontade de nos enviar. Sid Clay, sim, a gente vai, assim que finalizar, a gente vai hospedar ela e aí em seguida a gente envia para todo mundo que participou ou se cadastrou, né? E claro, vocês podem compartilhar com o time, é muito importante que isso chegue a todos, tá? Felipe, desculpe, mas tive problemas de conexão e vi se ele funciona de maneira centralizada. Felipe, você e mais uma pessoa aí da Gol tá com o mesmo problema. Tem o nosso time está entrando em contato e vamos disponibilizar para vocês também. Felipe, a ferramenta funciona. O Elvis, eu acho que essa mais técnica seria para você. Claro. Qual é a pergunta? A do Felipe aqui, ó. Ele está perguntando se a ferramenta funciona de maneira centralizada. Sim, a ferramenta, nós recomendamos a instalação da mesma Solution Manager, tá? Depois de instalada, nós simplesmente vamos apontar as RFCs para todos os outros ambientes e, portanto, depois a ferramenta, você terá uma visão consolidada de todos os ambientes, obviamente, ou os ambientes que você quiser selecionar. Portanto, a resposta é sim. Tem outra pergunta aqui do Felipe, se todas... Não, Felipe, não precisa instalar em todas as aplicações, é só no Solution Manager e ele faz a leitura através de RFC.
Só para complementar, a única, digamos, a única instalação que nós temos que fazer nos outros ambientes é só as roles que nós já enviamos com o nosso pacote de software para serem atribuídas ao usuário de comunicação. Portanto, as respectivas autorizações, simplesmente isso. Perfeito. Mais alguma pergunta? O pessoal está digitando aqui, Elvis. Vamos ver se tem mais alguma coisa. O pessoal está respondendo. Elvis, que está perguntando se a ferramenta ela trabalha com aplicações SAP SBOP, como o BPC, por exemplo. Sim. A ferramenta é compatível com toda a tecnologia ABAP, Business Objects, HANA e Java. Legal. Juliana, sim, nós somos parceiros da Snow. Então a gente entra com. Trabalhamos em parcerias com a Snow. A ferramenta é da Snow. Vou responder. Jackson, como é o licenciamento do Snow? O Snow Optimizer ele é licenciado por usuários ativos e pelo número de sistemas que nós vamos conectar. Como, por exemplo, o SCC, produção e desenvolvimento, seriam 2 ambientes. Ok? Ok. Bom, pessoal, queria saber se vocês têm mais alguma dúvida, porque a gente já vai partir para o encerramento, se vocês estão preenchendo a pesquisa. Bom, acredito que as dúvidas já tenham sido sanadas. 3 pessoas digitando. Ó, o pessoal vai perguntar aí de novo. Vamos lá, Elvis. Ela tem algum tipo de emissão de alerta para utilização indevida? Sim. A ferramenta, como eu mostrei na demo, tem uma função que se chama Warning Functions. Portanto, alertas que nós podemos configurar para, por exemplo, conformidade. Portanto, você pode definir um alerta quando está, por exemplo, a 10 ou 5% do seu limite de licenciamento. Você pode definir alertas para todos os activity checks que eu mostrei, desde o multilogon, uso genérico, inconsistências de classificação. Portanto, nós podemos definir praticamente alertas mediante qualquer campo de informação que você pretender. Obviamente, dentro do escopo da gestão de um usuário SAP. Pessoal, isso daí facilita muito para quem faz checklist todo dia. Quem é base sabe que isso daí é bem chatinho. Então, checklist aí acaba facilitando, pelo menos nessa parte de usuários. O Elvis, a ferramenta trata licenciamento de GRC NFE? Sim. A nota fiscal eletrônica, ela é um produto da SAP que é self-declared, ou seja, você tem que fazer a sua própria declaração de faturação. Mas nós conseguimos a mesma informação que a SAP mede tecnicamente. Mas é possível integrar e ter a mesma visão que a própria SAP tem. Mas como eu disse, os engines existem 2 tipos. Os engines que tecnicamente nós medimos, né? Como a própria SAP o faz, mas depois existem bastantes engines que são baseados em número de vendas, número de empregados que o próprio cliente tem que declarar. Mas mesmo assim, na ferramenta você consegue imputar mesmo o self-declaration para você ter uma visão consolidada do seu compliance. Mas sim, é possível. Maravilha. Acho que agora fechou as perguntas, Elvis. Eu agradeço aí sua disponibilidade, sua atenção. Agradeço a todos, pessoal, pela participação.
E se surgirem algumas dúvidas aí futuramente, pode entrar em contato com a gente. E obrigado mais uma vez. Todos tenham aí um bom dia e um bom trabalho a todos. Obrigado. Bom dia. Bom dia.